Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Engenheiro Filipe Araújo, Senhora Vereadora Cristina Pimentel, caro Presidente Regional da Ordem dos Engenheiros, Professor Poça Martins. É com muita honra que me associo a esta iniciativa, começando naturalmente por saudar e felicitar a sua organização pela Ordem dos Engenheiros Região Norte, na pessoa do professor Poços Martins, bem como pelo apoio que à mesma concedeu o Sr. Vice-Presidente da Câmara. Apesar da revisão do PDM constituir um projeto de natureza marcadamente multidisciplinar, é muito relevante o contributo que a engenharia, praticamente em todas as especialidades, é chamada a dar ao mesmo. De facto, desde o planeamento do território à informática, passando por todas as especialidades de infraestruturas, da floresta, do ambiente, da cartografia e outras, todas possuem a sua cota-parte de intervenção num processo do PDM. É precisamente esse desafio que procurarei evidenciar, começando por fazer uma breve explicação do enquadramento da metodologia de elaboração do plano e dos estudos do mesmo, por considerar que muitos dos colegas poderão não estar familiarizados com a matéria, passando depois para a descrição do projeto de revisão do plano em curso. Bom, para começar mesmo, a definição do que é o Plano Diretor Municipal é um instrumento de gestão do território que articula orientações de programas nacionais, regionais, intermunicipais e que define uma estratégia de desenvolvimento espacial do município. Um dos requisitos é naturalmente a incidência territorial. Estabelece a política municipal de solos, do ordenamento do território e do urbanismo, define o modelo territorial do município, define as opções de localização e de gestão de equipamentos coletivos e trata das relações de interdependência com os municípios vizinhos. Nós já tínhamos um PDM, porque revê-lo? Estão aí sintetizadas as razões que levaram à revisão do PDM de 2006. De facto, o PDM é datado de 2006 a sua publicação, mas foi elaborado uns bons anos antes. Sucedeu-se depois, em 2003, a primeira de 3 discussões públicas que, naturalmente, fizeram arrastar um bocado o processo. A cidade é outra, estão aí referidas as transformações económicas, sociais, culturais e ambientais, que naturalmente obrigam a atualizar o modelo de intervenção urbana no quadro dos desafios e oportunidades que, entretanto, surgiram. Eu disse a cidade é outra, mas o mundo é outro, como aliás o Sr. Vice-Presidente referiu muito bem. Por outro lado, a revisão do PDM também era necessária porque tinha limitações, tinha desatualização de conceitos, de normas, a legislação também, entretanto, mudou e, naturalmente, tinha deficiências. Como é que se começa a elaboração de um PDM ou da revisão do PDM? Naturalmente que se vai buscar aos documentos, aos programas políticos e às orientações políticas os pilares em que assenta os pilares em que deve assentar a elaboração do próprio plano. Estão aí referidos a sustentabilidade do desenvolvimento urbano, em
especial na reabilitação urbana, na comutação de espaços sobrantes, na requalificação dos vazios urbanos, valorização de áreas verdes e azuis e nos diversos domínios mobilidade, eficiência energética, prevenção e redução de riscos naturais e outros. O segundo pilar é o desenvolvimento de um modelo económico que respeite as identidades locais e que valorize os ativos do Porto. O Porto é caracterizado pela economia do conhecimento, pela valorização do património histórico e cultural e que se acentuou nos últimos tempos a turistificação. Como terceiro pilar, a coesão socioeconómica, a diminuição das assimetrias que são conhecidas, Ocidente-Oriente, o problema da regeneração das zonas mais desfavorecidas, sempre tendo em vista esse equilíbrio que deve ser obtido. Definimos, com base naqueles pilares, 5 desafios mais importantes. A reabilitação urbana e a regeneração das áreas socialmente desfavorecidas, a criação de condições para o reforço da atividade económica, a melhoria das condições de mobilidade e circulação, a melhoria do ambiente urbano e a reestruturação das redes de equipamentos coletivos. Este quadro, vou passar muito rapidamente, o que se pretendia aqui era demonstrar, em abscissa está o tempo, era demonstrar aqui um aspecto relevante do processo de revisão do plano, que foi a participação a participação dos munícipes. Nós começamos precisamente, como a lei obriga, pela auscultação dos munícipes, pela recolha de sugestões para o plano, depois chegou-se o momento de auscultação e de reuniões com as juntas de freguesia. Entretanto, o plano entrou no desenvolvimento nas fases que a seguir vou mostrar e mais à frente voltará a ser auscultada à população. Vou-me referir agora à metodologia e aqui entra também, passando estes slides um bocado rapidamente, mas também queria aproveitar para dar relevo a estudos e trabalhos em que a participação dos engenheiros é mais relevante. É sempre relevante, mas aqui tem, de facto, considerando os títulos que vão ver, tem aqui a intervenção clara de todas as especialidades da engenharia. Isto é sequencial, começamos pela caracterização e diagnóstico, por uma diversidade de estudos setoriais, depois uma análise SWOT dos seus resultados, depois uma síntese de fatores de expressão territorial. Após a caracterização e diagnóstico, segue-se a definição da estratégia. Não vou naturalmente ler tudo isto, não se justifica, mas vão vendo os momentos em que é relevante, como disse, a participação dos engenheiros. Passamos para a definição dos sistemas, tendo em vista a construção do modelo territorial. O modelo é que pretendemos para o território municipal. E então há que abordar esses 3 sistemas que estão aí definidos na perspectiva urbana, ambiental e do património. E depois, também por imposição legal, o modelo de perequação para o município, como sabem, é uma definição de proporcionalidade entre capacidades construtivas e áreas ou valores de construção. A seguir a esta fase, passa-se para a operacionalização do plano. Em termos práticos, como
como é sabido, um plano o que é? É um conjunto de mapas que classificam o solo e normas regulamentares para intervenções, para operações urbanísticas a desenvolver, e não só, naturalmente, para as redes de infraestruturas, para os equipamentos, para os espaços verdes, etc., que vão definir como se pode intervir nessas classes do uso do solo. É nesta fase que isso é feito e naturalmente, começa pela elaboração das regras e parâmetros urbanísticos, a definição das tais categorias do solo, as formas de proteção do património natural e cultural e, também naturalmente importante, ter em consideração e identificar todas as servidões e restrições de utilidade pública. A nova legislação veio impor procedimentos de monitorização dos próprios planos. Ou seja, até aqui o plano era aprovado, passava para a execução, fase de execução, e se estendia por muitos anos, e era obrigatória a elaboração de um regulamento de Estado de ordenamento do território, julgo que de 2 em 2 anos, inicialmente era mais, mas a verdade é que os planos, essa avaliação era difícil, para não dizer impossível de realizar, porque os planos não continham eles próprios a definição de indicadores que o tornassem viável. Sei lá, o título meramente de exemplo, imaginem o plano previa o aumento da área permeável. Muito bem, mas como é que depois na prática nós sabíamos se efetivamente nos estávamos a aproximar do resultado previsto, como é que sabemos se estava ou não a aumentar com as medidas que tínhamos definido, como é que estava ou não a aumentar. Isso vai ser possível através dessa definição de indicadores, mas não só, vão ver mais a seguinte que a tecnologia nos vai acompanhar e vai tornar isso verdadeiramente viável. Os planos também é outra novidade, têm a sua programação. Durante a vigência haverá, naturalmente, espaços verdes para construir, infraestruturas, e terá que estar definido no tempo quando é que isso é feito e como é que isso é pago. Lembrar-se-ão de situações complexas, por exemplo, num plano era prevista uma determinada área verde, num terreno privado qualquer, estava no plano, o privado não podia fazer nada e o terreno, se não havendo intervenção do município, continuava indefinidamente até o final do plano. Só para situar no tempo, isto aqui, esta linha dos estudos de caracterização e diagnóstico, portanto, segue-se a estratégia, a definição do modelo territorial e a operacionalização. Portanto, nós estamos neste momento do desenvolvimento do plano. Isto são os estudos setoriais que estão a ser concluídos, parte deles até já tivemos a oportunidade de apresentar recentemente ao Sr. Vice-Presidente, serão naturalmente depois objeto de divulgação pública. Eu só queria referir-me
porque isto diz diretamente respeito ao âmbito desta sessão, em que é que os engenheiros, em que é que isto é um desafio para os engenheiros, vão ver aqui, ou estão a ver aqui, diversas áreas do conhecimento em que, naturalmente, terão que intervir engenheiros, sendo que, como disse há momentos, e já tinha sido referido pelo professor Passos Martins, trata-se de um trabalho eminentemente multidisciplinar. Portanto, valores patrimoniais, ocupação do solo, pessoas e atividades, demografia, por aí, movimentos pendulares, dinâmicas económicas, caminhos territoriais e centralidades, demografia, habitação e dinâmicas urbanísticas, redes de estrutura de mobilidades, redes de equipamentos, infraestruturas e os riscos naturais e tecnológicos. Vou fazer aqui um paralelo, são só mais 2 ou 3 slides, um paralelo entre o que se passou em 2006, no plano 2006, como referi antes, tudo isto foi anterior, as estruturas, as peças eram feitas, desenhadas eram feitas em CAD, a informação era dispersa, trabalho muito individual, a ausência de mecanismos de reutilização e combinação de dados, e entre outros. E o que existia era que o SIG só servia para as peças finais e para a publicação e divulgação dos documentos finais. Hoje é completamente diferente. Todo o plano vai ser feito em SIG, a cartografia é SIG, temos a cartografia, não referi, mas foi um dos, digamos, um dos grandes avanços que tivemos foi a aquisição de cartografia nova. SIG está a ser precisamente neste momento homologada, uma parte já está homologada, está agora a concluir-se a homologação, mas para a frente fica precisamente que todo o trabalho será feito em SIG e, naturalmente, vai ser possível fazer no futuro, após a publicação e a divulgação do plano, a monitorização da execução do próprio plano. Ou seja, aquele exemplo que eu dei há pouco, que não sabíamos se a área permeável estava ou não a aumentar ou a diminuir, nós agora, com esta ferramenta importantíssima, tornaremos isso possível e, naturalmente, facilitado o apoio à decisão. Eu tinha aqui mais 2 ou 3 exemplos da importância para os engenheiros de um projeto como este, de revisão do PDM, mas acho que já fui ao longo já me estão ali a fazer sinal, já fui referindo isso ao longo da apresentação. Ficava por aqui, muito obrigado.